Olha, hoje de manhã aconteceu uma audiência pública no Tribunal de Contas do Estado. Participaram desta audiência diversos profissionais da área da saúde do município de Aracaju. Os servidores foram até o TCE para cobrar do presidente Clóvis Barbosa alguma providência, já que o salário de novembro ainda não foi pago e o 13º, nem entrou na conta dos trabalhadores. Quem esteve nesta reunião foi a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Morales, que está aqui no estúdio. Olá, Shirley, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vocês conseguiram algum êxito? Não, infelizmente, assim, com relação ao Tribunal de Contas, depois do bloqueio, houve muita esperança dos trabalhadores com relação a ter imediatamente pago pelo menos o mês de novembro. E, infelizmente, isso não aconteceu. Inclusive, hoje de manhã saiu uma nota com um calendário sem o pessoal da saúde novamente. Por isso, por uma reportagem do secretário Jair, onde dizia que ia pedir o desbloqueio para ver pagamento de empresa terceirizada, alegando que eles tinham que pagar funcionário também, nós fomos hoje ao Tribunal de Contas e hoje pelo menos tivemos uma resposta mais contundente do presidente Clóvis, onde ele coloca que vai ter que ser pago o mês de novembro e não vai ser mais liberado nada até esse pagamento ser realizado. E nós recebemos agora aqui no estúdio do Cidade Alerta Sergipe o senhor Carlos Batalha, representando a Prefeitura, ele é secretário de Comunicação. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Diego, boa noite aos telespectadores da TV Atalaia, boa noite, Shirley. Olha, realmente, não só o Sindicato dos Enfermeiros, como as demais categorias, estão cobertos de razão em função de que existe a obrigação do pagamento do salário, né? Ninguém vive sem o salário. Agora, por problemas inerentes à vontade da administração e, no caso, da Secretaria da Fazenda. Não adianta a gente estar aqui mais uma vez explicando as quedas constantes em repasses e tudo mais o que vem acontecendo. Eu quero dizer o seguinte, que no momento que eu chegava aqui na televisão, eu ligava para o secretário Jair, que dizia que já começou, inclusive hoje, o pagamento do 13º do Fundep dos funcionários da educação. Amanhã começará a pagar uma parte da saúde e provavelmente até segunda ou terça-feira poderá estar concluindo. Porque tudo, Diego, depende de um conta-gota, tudo depende daquilo que vai entrando no dia a dia. E existe sempre uma frustração de receita. Esta é a mais pura das realidades. O que não vem acontecendo não é de agora, isso é desde o ano passado, pelo menos, não só no município de Aracaju, como em outros municípios e também no estado. Essa é a mais pura realidade, o que a gente tem que pedir desculpas aos servidores que viram que nos 2 primeiros anos da atual gestão nós não tivemos nenhum problema de pagamento de salários, mas infelizmente, do ano passado para cá, em especial nesse segundo semestre, a situação se agravou. Nós temos trabalhado muito junto ao Tribunal de Contas, hoje inclusive eu me encontrei com a Shirley lá, e o presidente Clóvis Barbosa tem feito um trabalho juntamente com o conselheiro Ulisses, que a que pertence à área da Prefeitura, no sentido de minimizar toda essa uma situação, mas é uma situação que fica alheia à nossa vontade. Agora, existe, por exemplo, um Revitalize-se, que é um programa que foi lançado para pagamento de tributos em atrasos e isso tem dado uma certa receita que nos dá uma expectativa de concluirmos na próxima semana, que é exatamente a última semana da gestão, não só o pagamento de novembro, como também o pagamento do 13º, porque também estaremos recebendo a repatriação. Eu estive, inclusive, participando lá da audiência durante a manhã e o clima ficou assim, de revolta mesmo. Claro, é totalmente justo a pessoa que trabalha não receber dinheiro e ficar indignada com a situação. Claro. Aí teve um momento nessa reunião que alguns servidores disseram: se está bloqueado para a gente não receber, bloqueia também de todo mundo os insumos, o salário do secretário de Finanças, por exemplo, inclusive foi isso apresentado lá pela categoria. Aí eu pergunto, Shirley, até que ponto a categoria que está de greve, que
tem sérios problemas enfrentando no cotidiano. O que fazer? Ou que pergunta a senhora teria para o secretário que representa a prefeitura neste momento aqui no Cidade? O que a gente pergunta, secretária, e isso a gente transmite, isso é algo público, por que os servidores da saúde são é a única categoria, é a única área que vem sendo massacrada. Ela é sempre a última a receber. Agora o secretário fez uma fala que me preocupou extremamente. Tem gente recebendo o 13º e nós não temos nada contra, o bloqueio de contas, até por denúncia do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, juntamente com outros trabalhadores. Foi benefício para todos os servidores, mas é inadmissível os servidores da saúde que não receberam novembro ficarem vendo outras pessoas recebendo já parte do 13º e eles passando fome. Sensação de injustiça. De injustiça, porque primeiro você sane tudo que é de novembro, depois vai partir para dezembro. E essa conclusão precisa ser feita até esse ano. Outra coisa que a gente pergunta ao secretário, eu não sei se isso ele conversou com o próprio secretário de saúde, o secretário de fazenda, é que existe uma verba carimbada para a saúde, inclusive com rubrica para salário. Então vamos dar um exemplo. Agentes comunitários de saúde, o piso integralmente ele é pago pela verba federal. Nós encaminhamos para o Tribunal de Contas e eu fiz, vamos dizer assim, hoje um print, selecionei tudo, porque hoje foi até questionado se o que eu estava falando era verdade, mas já foi depositado novembro e dezembro, uma parte já entrou no dia 13 de dezembro, já entrou uma parte que poderia estar ajudando. Então a minha pergunta é, se a saúde, ela tem verbas carimbadas para estar ajudando no salário, por que eles não receberam nenhuma parte de novembro? Olha, secretário. Veja bem, o Diego, eu enquanto secretário de comunicação, eu repasso as informações que me são dadas pelos outros secretários. Antes de entrar no estúdio aqui, eu liguei também para o secretário da Saúde, o Tony, e perguntei se ele tinha alguma outra fonte de receita que possibilitasse o pagamento dos salários. Ele disse que não, que a única fonte de receita que ele tinha era a fonte de convênios e não poderiam ser remanejados para salários. E amanhã ele estará recebendo pagamento de verbas federais para os hospitais. É a notícia que eu dou aqui, pagamento dos hospitais amanhã. Hospital de cirurgia? Também, incluso. Se você me der, eu não sei se nós teremos algum intervalo aqui para voltar, eu pegarei o celular, o Shirley, ligarei agora para o secretário para ainda no ar eu falar com relação a essas verbas que você me passa a informação agora, que chegaram, segundo suas informações, no dia 13 e elas poderiam ser utilizadas para pagamento de salário. Se você permitir, Diego, eu estou aqui à disposição para isso. Certo. Secretário, eu tenho uma pergunta para o senhor. Também, durante a reunião lá no TCE, foi questionado o seguinte: se existe o bloqueio, desbloquear para pagar o salário dos servidores terceirizados. Aí a categoria que é concursada inflamou. Porque vai pagar o terceirizado se a prioridade, segundo a categoria e também de acordo com o presidente do próprio TCE, o Cláudio Barbosa, a prioridade de pagamento do salário é dos servidores concursados. Foi exatamente pedido isso aí, esse desbloqueio para pagar o terceirizado e o concursado ficar na mesma situação? Foi feito, eu não vou negar, agora foi feito por empresas, certo? Sim. Diretamente empresas, por exemplo, prestadora de serviço de lixo, do serviço de merenda e de limpeza de hospitais. O Tribunal de Contas hoje ele funciona como um elo muito grande entre a população e os poderes constituídos. Então, essas empresas, agora não me consta que foram liberados ou em parte ou na sua totalidade. Isso aí, sinceramente, não me consta. Agora, o que eu sei é que empresas terceirizadas solicitaram, sim, desbloqueios. Shirley, eu volto para você. Existe a possibilidade de acabar com a greve antes do final de ano, se não houver o pagamento, ou permanece por causa da falta deste pagamento também do 10º que não entrou na conta? Permanece e ainda há uma probabilidade. Hoje a gente tem tentado manter um contingente mínimo para não gerar desassistência para a população. E, infelizmente, o que vem acontecendo é que esses servidores sequer agora têm como ter o valor do transporte para se dirigir aos seus locais de trabalho. A gente está chegando na via de completa inviabilidade desses trabalhadores permanecerem nos seus locais de trabalho. E aí
Aí a gente vê uma situação, por exemplo, dentre essas empresas terceirizadas também está a situação de limpeza, onde o ambiente de trabalho já fica inclusive insustentável. A gente teve uma situação no mês passado, onde nós precisamos entrar em contato com a secretaria por questão de segurança do paciente e do trabalhador, que esvaziasse, por exemplo, as unidades de pronto atendimento, Fernando Franco e Nestor Piva, onde as unidades de saúde também não teriam condições de atender. Hoje nós estamos chegando ao final do ano numa situação extremamente séria, mas o que a gente entende, a greve vai continuar. Desde o dia 1º os enfermeiros estão, no dia 2 e dia 7 entraram as demais categorias. Hoje completamente a saúde encontra-se em greve e a situação é agravar mais porque o pessoal não tem nem mais como ir ao seu local de trabalho. São quantas pessoas com os braços cruzados? Então, a gente tem, enquanto enfermeira, a gente tem em torno de 300 a 400 enfermeiros. A gente tem mantido um contingente de 50% nas UPAs, né, e 30% nas unidades básicas de saúde, mas num total a gente tem em torno de mais ou menos 5.000 pessoas ligadas à saúde, trabalhadores da saúde que encontram-se nessa situação. Secretário, o senhor tem acompanhado as negociações em relação à possibilidade do fim dessa greve? Veja bem, Diego, a greve é um direito justo, é um direito cristalino, líquido, e a Shirley está dizendo que tem mantido um contingente mínimo de atendimento, porque a população também não pode padecer diante de toda uma situação caótica que está instalada. Ninguém está aqui empurrando a sujeira para debaixo do tapete, em absoluto, está reconhecendo a situação, mas você não faz omelete sem quebrar ovos. O cofre da prefeitura está lá, está vazio, tudo tem sido feito. Você vê, a Câmara de Vereadores, a gente agradece a Câmara, já ao apagar das luzes, inclusive aí com vereadores de oposição, essa Câmara aprovou esse regularize-se, que dará em torno de mais ou menos uns 13 milhões de uma receita extra que não estávamos esperando diante dessa situação caótica. Agora, ainda essa semana, recebeu o seu FPE, estava esperando 8 milhões, chegaram menos de 6 milhões. Então, isso vem sendo uma constante. Você vê, quando o Estado declara, como declarou, se eu não me engano, foi no mês de junho, que houve uma queda de receita de 40 milhões no mês, o Estado não estava mentindo. Nesse mesmo mês, a Prefeitura teve uma queda de 11 milhões de reais. Então, você hoje fica numa situação assim, totalmente difícil, porque o secretário não transfere, o secretário da Fazenda, quem cabe a responsabilidade, não é porque ele quer. E os demais secretários ficam com mãos e pés atados, como eu, no caso, a Secretaria de Comunicação, que tem seus débitos também com o salário do senhor está em dia ou está atrasado? O salário, nós passamos 2 meses sem receber salários, entendeu? Então, é uma situação complicadíssima também dos salários. O próprio secretário da Fazenda, se eu não me engano, ele está 2 ou 3 meses atrasado, porque ele é funcionário do Banco do Nordeste e o Banco do Nordeste só acredita quando ele paga. Então, como existe bloqueio e ficamos aquele período em bloqueio, ele não pôde nem pagar ao Banco do Nordeste o seu próprio salário. Então, é uma situação que atinge, Diego, a todo mundo. Mas esperamos, com fé em Deus, que nesses próximos 10 dias, o que nós temos mais ou menos, 8 dias, nós possamos regularizar o máximo possível e pagarmos o mês de novembro e o 13º. Para pagar a folha, inclusive, dos servidores da saúde, são 17 milhões. Mais ou menos isso, né? É a maior folha. É a maior folha da saúde. E é a que mais tem problemas, infelizmente. Isso. Shirley, aí eu volto para você mais uma vez. Durante a audiência lá no TCE, foi pedido, inclusive, o bloqueio de contas do próprio secretário de Finanças. Por que vocês chegaram a pedir isso? E mais, pediram também que o TCE punisse a Prefeitura de Aracaju. Quais seriam essas punições? O pessoal colocou lá, até porque várias informações chegaram, que levou um pouco à revolta, inclusive quando teve a ventilação da nomeação do secretário, do ex-secretário Igor, para ser assessor de uma das conselheiras do Tribunal de Contas, isso foi colocado. Nós colocamos a questão do bloqueio de contas da Secretaria de Saúde, pelo fato, na verdade, não teria que
que ser necessário esse pedido? Porque é obrigatório. Quando você desvia o que é da saúde e educação, isso acaba sendo um crime de improbidade administrativa muito sério. E o que nós colocamos justamente é que nós tínhamos documentos que estão no portal Transparência do próprio Fundo Nacional de Saúde com ordem bancária e data de pagamento. E que não dava para se admitir um atraso justamente da saúde quando essas verbas elas chegam. Então, nós chegamos a pedir bloqueio, nós já estamos encaminhando os documentos, amanhã de manhã já está na mesa do presidente, com relação especificamente à questão da saúde. O que foi ventilado lá é se os secretários já estavam também com os seus salários atrasados, assim como os servidores da saúde, que realmente estão beirando o desespero, e eu venho realmente aqui solicitar ao secretário de comunicação, que está como representante aí da Prefeitura Municipal de Aracaju, que até amanhã conclua pelo menos o pagamento de novembro, antes que essas pessoas elas não tenham nem o que comer na noite de Natal, porque é isso que vai acontecer. Elas não terem nem o que comer, nem feijão com arroz para dar para seus filhos na noite de Natal, porque de novembro eles não têm vale transporte, não tem férias, não tem algumas gratificações que já existem. Então, para os servidores da saúde tem sido muito massacrante o que vem acontecendo de 2015 para cá. Aqui os dois entrevistados participando aqui no estúdio, a senhora Shirley Morales, ela é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, e o senhor Carlos Batalha, secretário de Comunicação da Prefeitura. Eu vou primeiramente com Shirley. Existe a informação, os servidores receberam a informação de que o salário de dezembro não seria pago pela atual gestão. Foi isso mesmo? Exatamente. E não é uma informação que foi ventilada por qualquer pessoa. Foi simplesmente o próprio secretário de Fazenda que, em entrevista em uma das emissoras de TV, no dia de ontem, informou que ele entende que o mês de dezembro ele não seria para ser pago ao final do ano, porque aí no início de janeiro teria aí uma parcela das receitas a receber do Fundo de Participação Municipal no dia 10. Então, que a próxima gestão poderia estar efetivando esse pagamento, concretizando que a atual gestão não pagará dezembro. Então, já pairava a dúvida com relação a novembro e 13º, que o Tribunal de Contas garantiu através do bloqueio para que fosse pago, mas a dezembro já realmente foi colocado pelo secretário Jair que não seria uma atribuição da atual gestão. O senhor obteve essa informação, secretário? Para mim não foi passada essa informação, mas eu acredito nas informações da Shirley, e quem pode falar sobre o assunto realmente é o secretário da Fazenda, que tem, né, as suas projeções de receitas com relação ao pagamento de salários. Qual é a dívida da Prefeitura, o total? Olha, não se tem ainda um levantamento, está se fazendo, inclusive junto com a equipe de transição, que já está trabalhando em comum acordo com a Prefeitura de Aracaju para fazer esse levantamento de dívidas. Eu posso dizer o seguinte, como eu disse, eu não sou de esconder a sujeira, essa dívida não será pequena. Ela será uma dívida significativa em todas as áreas, sem dúvida nenhuma, vem da área do lixo, da área da construção, da área dos funcionários, em suma. Em todos os setores nós temos problemas em função dessa situação econômica e financeira que estamos atravessando. Não adianta você negar o óbvio, sabe, Diego? Não adianta você esconder. A verdade nua e crua é essa. Qual é a situação que o futuro prefeito vai receber da Prefeitura? Ele vai encontrar uma situação mais ou menos como a que nós encontramos. Qual foi? Nós encontramos uma situação também dificílima, com muitas dívidas, onde nós fizemos, porque outro dia eu estava concedendo uma entrevista, foi aqui no programa do Gilmar, e alguém me questionou o seguinte: como é que outros municípios, outras cidades, outras capitais do Nordeste, a exemplo de Salvador, conseguiram tocar obras para frente, e mesmo tendo encontrado dívidas de gestões anteriores? Se é um pecado, nós cometemos esse pecado. A Prefeitura, no primeiro ano de gestão, ela pagou todas as dívidas que foram deixadas pelas gestões passadas, não apenas a gestão passada, pelas gestões passadas. O que talvez tenha sido estrategicamente um erro. Eu cito o exemplo de Salvador, porque eu tenho uma aproximação muito grande, porque inclusive eu tenho um cunhado que é um dos secretários lá da administração do Neto,
e ele encontrou, à época, uma dívida de 2,5 bilhões na Prefeitura de Salvador. Ele simplesmente decretou moratória por 2 anos. No terceiro ano, foi que todos os fornecedores foram sendo chamados e receberam apenas 70% da dívida, mesmo assim parcelada em 10 meses. Então, essa é a situação de gestão de cada um, método de administrar de cada um. Então, foi uma situação... E outra coisa, viu Diego? Isso não é de agora. Desde que eu me entendo como gente, eu não sei nenhum gestor que tenha assumido e tenha encontrado ou o município ou o governo do estado navegando em mar calmo, em céu de brigadeiro. Sempre com dívidas que ficam e vão sendo acumuladas, e o governo é impessoal. Aquele que vai assumindo, vai pagando e vai equacionando seus problemas. Enquanto isso, o servidor fica aguardando. Sim, aguardando ou morrendo de fome, né? Porque esse é simplesmente a situação que a gente tem. Hoje, quando foi falado, para poder sanar, por exemplo, a questão do 13º e de novembro, giraria em torno de uns 47 milhões. Em torno de 30 milhões, esse é o cálculo pelo Tribunal de Contas do Estado, para a questão do 13º, porque a gente tem um agravante. Até o mês de maio, a primeira parcela do 13º, ela foi paga aos servidores. De junho em diante, essa primeira parcela não foi paga. Então, você tem aí um quantitativo muito grande de servidores que precisarão estar recebendo integralmente. Mas totalizando com o da saúde, que está atrasado, que é em torno de 17 milhões, mais os 30 milhões, precisaria de em torno de 47. E mais ou menos o que se tem de informação dos bancos, a Banese, Banco do Brasil, só a Caixa, o TCA ainda não tinha informações, teria em torno de 40 milhões. E que o que provavelmente teria de montante, seja as terceirizadas, seja um montante de dívida de despesas aí da Prefeitura para esse final de ano em torno de 150 milhões. Isso é algo bastante preocupante, porque isso não vai conseguir ser sanado. As contas elas foram bloqueadas para pagamento de salário de pessoal. Isso são 47 milhões, mas os demais devem estar ficando aí para a próxima gestão. E a gente tem tentado, enquanto trabalhadores da saúde, o diálogo, né? A gente pede ao prefeito eleito Edivaldo Nogueira que atenda aos nossos pedidos. Nós temos isso aqui de pronto para a sociedade, para o próprio prefeito eleito, que sente para conversar, porque os trabalhadores não conseguem nem acreditar que isso tudo vai conseguir ser sanado no primeiro mês, que é em janeiro, porque em janeiro houve um comprometimento dos 2 candidatos, à época da campanha eleitoral, para que sanasse todo o passivo. Mesmo o que chegasse, a gente já ventilava que haveria essa possibilidade de não pagamento do 13º, de novembro, do mês de dezembro, mas hoje a realidade já é o mês de dezembro, né? O prefeito eleito já vai ter que lidar com isso, porque a própria prefeitura ela já se posicionou através do seu secretário de Fazenda que não vai ter. Então, a preocupação que nós temos é justamente essa, de como ele vai fazer para sanar, porque nós temos interesse em ajudar. Como representante sindical, como a senhora faz uma avaliação do atual governo? Então, a gente vê assim, a insatisfação foi muito grande. Talvez alguns servidores da administração pública, eles tenham uma visão diferenciada, porque eles tiveram um percentual de reajuste diferenciado. O pessoal da saúde, infelizmente, ele sai extremamente satisfeito com essa gestão. Nós tivemos vários pleitos da campanha eleitoral do atual prefeito que não foram cumpridos, mas hoje nós estamos lutando para minimamente garantir os direitos. Nós não tivemos avanço algum aos trabalhadores da saúde nessa atual gestão. Infelizmente, a gente quer garantia, pelo menos, que o direito e o dever e a obrigação da prefeitura de pagar, porque é uma dívida para com o trabalhador, ela realmente possa ser sanada até o final do ano. Eu agradeço a participação dos 2 senhores aqui no Cidade Alerta Sergipe. Muito obrigado. A gente segue aqui com o noticiário. Por favor, podem sair por aqui. Boa noite para os senhores. Boa noite. E vamos esperar que essa situação se resolva.